Você já viu algum comercial de TV que não seja perfeito? Toda vez que nós vemos um comercial de TV, ele é perfeito. Eu já estudei administração, já fiz pós-graduação, já fiz especialização em marketing e o pessoal do marketing ele conhece, quais são os nossos desejos e eles trabalham em cima dos nossos desejos, despertando gatilhos que levam você a entender que você precisa comprar aquilo. Então, quando nós olhamos hoje para o nosso mundo, para a sociedade que nós vivemos, a tecnologia, a internet, a velocidade que as coisas se espalham, nós olhamos e parecemos que nós estamos vivendo um filme pornográfico. Há tanta imoralidade sexual em tudo o que nós vemos. Se você for ver um comercial de qualquer coisa, pode ser um comercial de cerveja, um comercial de carro, um comercial de maquiagem, um comercial de roupa, tudo leva para a sensualidade. Tudo leva para você sentir fome, Você vai olhar para um restaurante, por mais pequeno que ele seja, por mais simples que ele seja, ele faz uma propaganda, por pior que seja a qualidade daquele restaurante, daquele hambúrguer que ele está fazendo ali, por só ter coisas industrializadas naquele hambúrguer, no comercial, se sente até água na boca, dá até vontade de você ir lá comer. Nós precisamos entender que os gatilhos que são usados hoje para os desejos, eles levam você a ter um refúgio para o seu prazer. No final aqui nós vamos falar sobre você falar assim, eu não consigo ficar sem isso. Eu não consigo ficar sem comer doce, eu não consigo ficar sem comer salgado, eu não consigo ficar sem beber refrigerante, eu não consigo ficar sem 3 pontinhos. O que você não consegue ficar sem? Do que você não consegue eliminar da sua vida? Nós precisamos entender o que é santo, o que é profano, o que é o padrão estabelecido por Deus e o que é o padrão estabelecido pelos homens. Nós precisamos entender o que se tornou comum hoje e a sociedade chama de normal. Nós precisamos amar as pessoas, mas entender que certos comportamentos, certas atitudes, certas práticas, elas não estão dentro do padrão de Deus. Nós precisamos reestabelecer aquilo que Jesus veio para falar. E eu quero ler com você o texto aqui de Gálatas 5,17. Gálatas 5,17 ele diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Há uma luta, há uma batalha interna dentro de nós. Nós temos 2 naturezas, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa e a natureza de Cristo. Nós precisamos entender que essa batalha aqui, ela vai vir até Cristo dar para nós um corpo perfeito. Nós precisamos entender que essa batalha da carne não é a carne física, onde eu vou esmurrar o meu corpo, onde eu vou fazer um sacrifício físico para o meu corpo não pecar. Não tem nada a ver essa carne que ele está falando com essa carne que eu vejo no espelho. Eu não vou esmurrar, judiar dessa carne, desse corpo físico aqui. Esse corpo físico não tem nada a ver com a natureza adâmica. Essa natureza carnal, ela está dentro, ela não está fora. Não adianta eu ir lá e esmurrar o meu corpo, pegar e fazer um jejum, fazer isso ou fazer aquilo, achando que essa carne que é pecaminosa. Eu preciso entender que a definição dessa carne aqui, ela está relacionada à natureza carnal, à natureza pecaminosa, a um desejo que está dentro e nada a ver com o que está fora. Eu preciso entender que todas as coisas que o mundo está me oferecendo é um refúgio para o meu prazer, mas o maior refúgio para o meu prazer tem que estar no Senhor, nas coisas que o Senhor diz. Mas porque o mundo, porque disturparam, porque distorceram aqui os princípios, o padrão de Deus,
Pessoas estão vivendo o santo, estão transformando o santo em profano. Estão vivendo uma imundícia, uma imoralidade, obras da carne, como se fosse tudo normal. E é necessário eu falar sobre isso. Aqui a palavra, que ele diz aqui, a expressão, militar contra, ela aponta para um desejo contrário, levantar-se em protesto contra. Sabe o que a carne faz? Essa carne sarx aqui, essa natureza pecaminosa, ela faz com que nós desejamos ter um Deus dentro de nós. O nosso interior deseja ser o nosso próprio Salvador e Senhor. Sabe quando você não sente paz? Quando a sua vida está atribulada, quando muitas coisas estão acontecendo e você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí de repente a sua carne, mas não a carne física aqui, o templo do Espírito Santo, mas a sua natureza pecaminosa fala, eu posso ser o seu Deus. Eu tenho a solução, eu tenho um refúgio para o seu prazer. E aqui nós podemos continuar indo para as obras que Paulo fala, O que Paulo ele nos diz? Ele nos diz lá em Romanos 6, no verso 12 ao 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Mas o que nós vemos hoje é totalmente o contrário. O pecado dominando as pessoas e as pessoas dando o nome de pecado como problema. Eu estou com um problema financeiro. Eu estou com um problema com o meu casamento. Eu estou com um problema com o meu cônjuge. Eu estou com um problema com a minha orientação sexual. Não sei se sou homem, se sou mulher, se sou isso, se gosto daquilo, se gosto daquele outro. Só que esse problema, entre aspas, ele tem um nome que se chama pecado, se chama errar o alvo, se chama, eu não estou colocando foco aonde é para eu colocar o foco. Tinha um padrão estabelecido por Deus aqui e esse padrão foi distorcido, foi distorcido, esse padrão foi levado para um outro lugar. Sabe quando você coloca uma lente? E essa lente ela pode aumentar ou diminuir, ela pode distorcer. Quando nós começamos a live hoje aqui, falaram assim, tá embaçado aí, tá tudo esfumaciado, Você tá parecendo tudo esfumaciado, Mas o que está acontecendo? Para mim tá normal, para mim estava aparecendo a minha imagem perfeita, Fiz até umas brincadeiras, coloquei uns filtros aqui, parecia que estava tudo bem. De repente, alguém fala, limpa a câmera. Vou limpar a câmera, limpei a câmera, saiu aquele esfumaciado, ficou normal. Sabe o que nós precisamos? De alguém que limpe a nossa câmera, alguém que limpe a nossa lente, alguém que possa nos fazer enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Deus fala para nós, Deus está nos mostrando como nós devemos agir, o que nós devemos fazer, de que maneira nós devemos agir. Qual é a maneira que eu devo fazer, o que eu preciso fazer para compreender os planos que o Senhor tem? E às vezes é necessário que alguém venha tirar o cisco do meu olho, que alguém venha tirar a trave que está no meu olho, que alguém venha me mostrar os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos compreender o que o Senhor está dizendo. E ele diz assim, lá na continuação de Gálatas 5:19 ao 21, ele continua dizendo assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sabe, eu acho que não tem coisa mais importante ou algo que todos desejam, que é entrar no reino dos céus, que é fazer parte do céu. Uma preocupação constante e a morte? Morri, vou para onde? E agora o que eu vou fazer?
Mas sabe, depois que nós morremos, não tem mais o que fazer. O homem está determinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Mas enquanto eu estou em vida, eu posso tomar decisões, eu posso decidir o que eu vou fazer, se eu vou achar um refúgio para a carne ter prazer, ou se eu vou achar um refúgio para o meu Espírito Santo ter prazer, para o Espírito do meu corpo ter prazer no Espírito Santo. Eu preciso entender o que Paulo está dizendo aqui, e ele categoriza essas obras da carne. E quando você fala, por exemplo, principalmente dentro da igreja, quando você ouve alguém dizer assim, fulano pecou, qual que é o primeiro pecado que vem à sua mente? Pode escrever aí. Qual que é o primeiro pecado que vem à sua mente quando você escuta, olha, o fulano pecou, fulana está em pecado? A nossa tendência é de dizer, ei, o fulano traiu, adulterou, Já levamos para esse lado da imoralidade. A nossa mente religiosa, ela condena, com mais intensidade um irmão que adulterou do que uma irmã que é fofoqueira. Sabia que para Deus não há diferença daquela que está fofocando e falando mal dos outros, daquele que está adulterando? A consequência dos pecados podem ter diferença, mas para Deus está tudo aqui, no mesmo saco, no mesmo versículo, no mesmo bolo. Sabia que para Deus a pessoa que pratica mentira e a pessoa que é um homicida, para Deus está no mesmo? Sabe, às vezes nós condenamos uma pessoa porque ela foi lá e matou outra pessoa. Mas nós não condenamos aquela pessoa com a mesma intensidade ou julgamos aquela pessoa com a mesma intensidade porque ela mentiu. Mas talvez uma mentira mate mais do que a pessoa que matou com uma arma. Nós precisamos entender aqui que os pecados das obras de ordem sexual, aqui ele relata como prostituição, impureza e lascívia. Os pecados de ordem religiosa são idolatria e feitiçaria. Mas tem os pecados associados aos relacionamentos interpessoais. Aí vem a feitiçaria, a inimizade, a porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e inveja. E vem os pecados da mesa, que ninguém fala, quase ninguém fala, que é bebedice e glutonaria. Nós precisamos entender cada peculiaridade aqui, cada lista, cada pecado que está nessa lista aqui, o que ele significa. Quais tem sido a coisa que eu falo, eu não consigo ficar sem. Eu não consigo ficar sem a prostituição. E quando a gente fala da prostituição, nós achamos que a prostituição é aquela mulher que está seminua, que está lá numa esquina, num lugar escuro, numa rua determinada ou numa casa, vendendo o seu corpo, trocando uma relação sexual por dinheiro. Mas a prostituição aqui, a palavra usada para Paulo, que Paulo usa aqui para prostituição é a palavra porneia. E essa palavra porneia, ela tem o significado de imoralidade sexual. Partindo do princípio que a moralidade na Bíblia, ela tem algo que é um padrão definido de acordo com as ideias de santidade que Deus nos traz. Então, a prostituição aqui, ela está relacionada a toda a relação sexual fora da aliança do casamento. Tudo aquilo que é fora do casamento relacionado ao sexo é prostituição. Se a pessoa faz sexo antes do casamento, enquanto ela é solteira, ela está cometendo prostituição, é porneia, é imoralidade sexual. Se a pessoa ela comete relação sexual fora do casamento, depois de casado, é porneia, é relação sexual fora do casamento, é imoralidade sexual. Nós precisamos entender aquilo que foi distorcido, aquilo que era natural e foi deturpado. Sabe, o sexo foi criado por Deus,
dentro de um padrão de santidade, dentro de um padrão divino. É algo que foi criado um tabu que não pode mais se falar, que o pai não conversa com o filho sobre isso, a mãe não conversa com a filha sobre isso, daí vai para o colégio, daí aprendem as coisas que o colégio está ensinando, que a faculdade está ensinando. Né, o que é o desvio, a identidade, o gênero e tantas coisas que as pessoas aprendem no padrão do mundo. E elas aceitam aquele padrão mundano como se fosse a verdade absoluta, mas elas não vão para a palavra para ver o que é o natural de Deus, o que é santo para Deus. Sabe, como eu falei no início aqui, os comerciais de televisão hoje, eles já trabalham para despertar o seu desejo, o desejo que você tem de comer, o desejo que você tem de beber e o desejo que você tem sexual. São coisas criadas por Deus para o nosso prazer, mas quando feitas de maneira errada, fora do padrão divino, são pecados. Então, quando é algo exagerado, quando é algo fora do padrão, quando eles pegam e exageram, eles estão deturpando aquilo que era para ser natural, aquilo que era para ser bom, porque eles querem proporcionar para você o máximo de prazer possível. Quando você vê aquela imagem, se você não bebe, você olha para aquele comercial de cerveja e você quer beber. Se você não tem aquela roupa ou você não usa aquela roupa, mas você olha e você fala, nossa, eu preciso ter aquela roupa. Você não tem condições às vezes de comprar aquele carro, mas você olha para aquele carro e fala, nossa, eu preciso ter aquele carro. Eu preciso daquilo. É uma necessidade, é um gatilho mental usado pelo pessoal do marketing para que você pense que você depende, que você precisa daquilo para satisfazer algo dentro de você. Sabe o que você não consegue ficar sem? Você pode ficar sem o carro, sem aquela roupa, sem aquela maquiagem, sem aquela bebida, sem aquilo que o marketing está fazendo para você pensar que depende. O que você não pode ficar sem é sem Jesus. Você não pode ficar sem Jesus. Sabe, a relação sexual é algo tão precioso dentro do casamento que Deus ele fala, olha, nós precisamos, achei que ela ia falar do Teodoro aqui, preocupado se o Teodoro está ouvindo. Olha só, a relação sexual dentro do casamento ela é algo tão importante, é algo tão claro aqui definido por Deus, que ele diz aqui em 1 Coríntios 7,5 que o marido e a mulher eles não devem ficar sem ter relação sexual. Sabe quantos casais nós tratamos que não têm relação sexual? Que passam 20, 30, 40, 60 dias sem ter relação sexual, que o marido trabalha fora, fica 10, 15, 20 dias fora de casa. Sabe, tem mulheres que estão jogando seus maridos para pornografia e o marido está escondido lá na pornografia, a pornografia leva para masturbação e não tem ninguém para conversar sobre isso. Não abre o seu coração porque não tem um ambiente seguro, porque se ele for contar para a esposa que ele tem problema com pornografia, a esposa vai tacar os cachorros em cima dele, vai mandar ele para fora de casa, vai se separar dele. Quantas pessoas estão se separando porque não tem relação sexual dentro do casamento? Acham que é normal, né? Fazem só quando dá. Sabe, é algo que Deus criou, nós precisamos entender sobre isso. Sabe, não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu preciso falar aqui, mas amanhã eu quero continuar com você nessa live aqui. Amanhã eu quero falar um pouquinho mais. Sabe, lá em Mateus capítulo 5, no verso 27 e 28, Jesus ele fala sobre o que é o adultério. Quantos casais hoje estão adulterando e parece que é algo normal. Leia comigo esse texto. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Como eu disse no início, parece que nós estamos vivendo num filme pornográfico. Cada outdoor que você olha tem uma imoralidade sexual ali. Cada página da internet que você abre tem alguma coisa relacionada a isso. Nós precisamos dizer não à pornografia, não à imoralidade sexual, não à masturbação, não ao adultério. Quantos homens têm desejado a outra mulher
porque eles geram uma imagem. Quando estão vendo vídeos, quando estão vendo fotos, aí começam a desejar, aí quando eles desejam, geram essa intenção impura, já estão adulterando. Aí já não tem mais vontade de ter relação com a sua mulher, já querem ter relação com a outra mulher, mas não tem ninguém para conversar, para abrir o seu coração. Aí tentam controlar aquilo dentro deles. Sabe, mas nós precisamos dar vazão para o Espírito e não para a carne. Nós precisamos abrir e falar: Deus, essa é a minha fraqueza, olha, a minha fraqueza é nessa área aqui, Senhor, e eu não consigo vencer sozinho. E nós nunca vamos conseguir vencer, a carne nunca vai vencer a carne. A carne, ela está lutando contra o Espírito e eu preciso da ajuda do Espírito Santo, eu preciso da graça para vencer. Sabe por quê? Se você tenta controlar a sua carne com a sua carne, você nunca vai vencer. O máximo que você vai falar é você vai deixar o orgulho aflorar aí dentro de você. Quero falar muito mais coisa aqui, não dá tempo, eu preciso ir aqui para levar as crianças para o colégio, mas amanhã a gente continua com essa live. Eu quero deixar, não sei se vou abrir o grupo lá no WhatsApp ou se eu faço um stories para você poder escrever, mas qual é as dúvidas que você tem sobre isso? Qual é as coisas que você está vivendo aí que de repente precisam ser trocadas? Quais são os paradigmas aí que foram criados dentro de você e precisam ser quebrados? Amanhã a gente vai vamos continuar falando, tem muita coisa aqui. Eu entrei num assunto que pode ser até um pouco polêmico, mas é necessário nós falarmos. Amanhã a gente continua a nossa live com Jesus, espero você aqui.